E se eu te contar que os demônios mais perigosos de Kimetsu no Yaiba só encontraram um propósito na vida após se encontrarem com Muzan? Hoje iremos falar sobre as luas superior 3 e 6. Se és fã desse conteúdo, já deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação. Isso ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos. Vamos ao vídeo. Eu acredito que a história de Akaza é uma das mais tristes do universo do Kimetsu no Yaiba. Akaza, também conhecido como Hakushi-san, teve uma infância muito difícil. O seu pai era doente e por eles não terem condições financeiras, nem para comprar comida, nem remédio, o Akaza ficou sem escolhas, virou um ladrão. Ele roubava comida e carteira nas ruas para poder sustentar a família. Só que ele era um azarado. Ele era apanhado constantemente e torturado. Mesmo ele sendo torturado pela população, ele só pensava nas mesmas coisas. Eu preciso ser mais forte para conseguir fugir. Eu preciso ser mais forte para bater essas pessoas. Naquela aldeia, sempre que alguém roubasse e fosse apanhado, era marcado por uma linha no braço. Aquela linha significava que ele era ladrão. O Akaza já tinha sido marcado com 3 linhas pelo magistrado. O magistrado é que trabalhava como a polícia da aldeia. Já tendo 3 linhas, ele foi avisado que se voltar a roubar o seu braço seria amputado. Mas ele já estava tão acostumado com a dor, com a tristeza e com o sofrimento, que para ele seria indiferente se seus braços fossem amputados ou não. Ele já não se importava com o que o magistrado dizia. Ele simplesmente respondia: enquanto ele estiver vivo, ele não iria parar de roubar. O magistrado ficou assustado com a reação de Akaza e tratavam ele como uma criança demônio, pois para eles era impossível o Akaza ter sobrevivido a tanta tortura que lhe foi submetido. Certo dia, Akaza saiu para roubar e foi apanhado. O seu pai, ao saber que ele foi apanhado, decidiu pôr o fim na própria vida. Ele se enforcou. O mundo do Akaza começou a desabar. O seu pai teve uma vida honesta e ele não queria viver de dinheiro roubado. Mas o Akaza não entendia isso. Ele simplesmente roubava porque queria o bem-estar do seu pai. Depois disso, o Akaza culpava o mundo pela morte do seu pai. Para ele, a vida era tão injusta que os pobres nem podiam ter uma vida livre. Akaza voltou para as ruas, mas de um jeito diferente. Além de roubar, ele espancava todo mundo que se metia no caminho dele. Para ele já não fazia sentido continuar a viver, porque o mundo tirou dele a única pessoa que ele amava e que lhe motivava a viver. Akaza já demonstrava uma força física incrível. Certo dia, ele estava a lutar com 4 pessoas ao mesmo tempo, sem saber que tinha um mestre de um dojo que estava a lhe observar. O mestre foi chamado porque lhe informaram que o Akaza estava prestes a ser morto pelo magistrado. O mestre, ao observar o Akaza, ficou encantado com a sua forma física e do jeito que ele neutralizou 4 homens ao mesmo tempo. O mestre não tinha nenhum aprendiz, então fez o convite para o Akaza ser o seu leal aprendiz. Mas ele viu as marcas no braço de Akaza e sabia que ele era um ladrão. Então o mestre decidiu dar uma segunda chance para ele. Akaza partiu para cima do mestre e foi surpreendido pelas quantidades de golpe que recebeu do mestre. O mestre decidiu levar o Akaza para o seu dojo. Posto lá, a primeira tarefa que ele recebeu foi de cuidar da filha do mestre que estava doente. Naquele momento a vida do Akaza voltou a ter um propósito. Akaza cuidava da Kuyoki, a filha do mestre. O mestre não tinha nenhum outro aluno, porque a condição que ele impôs é que para ele treinar alguém, essa pessoa tinha que cuidar da filha dele. O nome daquele dojo era Soryu. E tinha mais um outro dojo vizinho, o Kenjutsu. Os donos desse dojo queriam as terras onde estavam o dojo Soryu. Isso criou uma rivalidade entre os dois dojos. Com o passar do tempo, a filha do mestre começou a recuperar e ela começou a gostar do Akaza, que o mestre então confiou no Akaza a tarefa de ser o próximo mestre do seu dojo. Akaza estava renascido. A vida deu para ele uma segunda chance. Ele jurou proteger o mestre e a sua filha com a própria vida, mas o destino voltou a ser cruel com Akaza. Certo dia, Akaza saiu para ir visitar o túmulo do seu pai e contar para ele que a vida lhe deu uma outra oportunidade e que também iria casar com a filha do mestre. Ao regressar ao dojo,
Akaza estava com mau pressentimento. Estava com uma sensação ruim. Quando chegou ao dojo, encontrou uma triste notícia. O poço de água foi envenenado e com isso o mestre e a sua filha acabaram por perder a vida. Akaza, sem hesitar, partiu para cima do dojo vizinho e matou 67 membros daquele dojo com as próprias mãos. Akaza transformou em dojo vizinho um matadouro. O que ele fez foi tão horrível que o magistrado registrou aquilo como um conto ficcional. Aquilo foi tão horrível, mas tão horrível que as pessoas diziam que havia um demônio naquela zona. Isso despertou a curiosidade de Muzan e foi para lá certificar o que estava a acontecer. Quando Muzan chega na aldeia, se depara com Akaza. Ele ficou tão decepcionado porque aquela barbaridade não foi cometida por um dos seus demônios, mas sim por um mero humano. Muzan, sem hesitar, partiu para cima de Akaza e lhe ejetou uma enorme quantidade de seu sangue. Para o Akaza era indiferente, pois a vida para ele já não fazia sentido. O Akaza rejeitou a humanidade e escolheu ser um dos demônios mais sanguinários de Muzan. Essa foi a história da origem de Akaza. Akaza é um dos demônios que mais o Muzan admirava e gostava. Ele era tão sanguinário, que só com as suas próprias mãos ele criava uma enorme carnificina. Eu sei que és fã desse conteúdo, deixa o teu like e comenta o que achas do Akaza, se ele merecia ser o Lua Superior 1 ou não. Agora, vamos para a segunda parte do vídeo. A história dos Luas Superior 6 é semelhante à do Akaza. Gyutaro e a sua armada aqui nasceram numa vila muito precária e sem condições decentes. O Gyutaro nasceu com um corpo fraco, uma aparência desprovada de beleza. Ele era um incômodo para sua mãe, que desesperadamente tentou matar ele várias vezes. Nas ruas da vila a situação era pior. Chamavam-lhe de verme, inútil, sujo, e jogavam pedra nele como se todas as difamações do mundo fossem criadas para ele. E quando ele ficasse com fome, ele comia insectos, porque ninguém lhe dava comida. Com o passar do tempo, a sua irmã nasce. Diferente dele, a sua irmã nasceu bonita e elegante, que quando completou 13 anos de idade, todos os adultos ficavam atrás dela. O Gyutaro tinha tanto orgulho da sua irmã que se tornou seu fiel protetor. Todos os homens que chegavam perto dela, ele espancava. Ele era tão nojento, que as pessoas lhe temiam. Com o passar do tempo, a sua irmã arrancou olhos de um samurai com grampos de cabelo. Essa ação ocorreu porque o samurai estava a tentar violentar ela. E por causa desse ato dela, ela foi queimada viva em forma de retaliação. Isso ocorreu no primeiro instante em que o Gyutaro se afastou dela. O trabalho dele era cobrar dívidas. Nesse dia, ele foi para longe da vila cobrar a dívida. Ao regressar, ele encontrou o corpo da irmã totalmente carbonizado. O Gyutaro abraçou a irmã dele e chorava, lamentava e pedia para que os deuses devolvessem a sua irmã. Instante depois, ele foi atacado pelo mesmo samurai que matou a sua irmã. Esse samurai estava com uma senhora. Essa mesma senhora foi quem apresentou a Ume ao samurai, pois ela pedia trabalhos a esse samurai e o pagamento era arranjar encontro com algumas meninas da vila. No instante em que o samurai tentou finalizar o Gyutaro, o impensável aconteceu. O Gyutaro saltou e matou a senhora num piscar de olho. Gyutaro partiu para cima do samurai e matou ele. Depois, pegou no corpo carbonizado da irmã, começou a caminhar com ele pela vila, a lamentar e a pedir ajuda, mas ninguém apareceu para os ajudar. O destino tinha virado as costas para os irmãos. A vida deixou de fazer sentido para ele novamente. E quando menos eles esperaram, ele apareceu, com a cabeça de alguém na mão e a comer carne humana. Era ele, o Doma, o Lua Superior 2. Ele se comoveu com os irmãos e deu uma porção do seu sangue para eles, permitindo então que os irmãos entrassem nos 12 Kizukis. Gyutaro nunca se arrependeu por ter se tornado um demônio, pois para ele, os humanos não tinham valor e nem apreço por ele e pela sua irmã. Essa foi a história do Lua Superior 3 e os irmãos Ume e o Gyutaro, que são os Luas Superior 6. Na minha opinião, eu acho que os demônios sempre tiveram razões plausíveis para abandonar a humanidade,
pois eles eram tão desprezados e abandonados que quando viraram demônios não pensavam duas vezes em comer carne humana. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que és fã desse conteúdo, por isso é que ficaste aqui até no final do vídeo. Já deixa o teu like, subscreva no canal, ativa o sino de notificação e deixa o teu comentário para ver se o YouTube recomenda mais o nosso vídeo para muitas pessoas. E não esqueça de compartilhar. Paz e amor.